Ao longo da evolução da ciência em si, você consegue trazer muitas questões que nós temos hoje como parecendo algo muito atual, mas que aconteceu há muito tempo atrás. Um exemplo que eu vou ter que mencionar aqui, porque tem uma importância histórica, mas essa importância não cabe ser discutida agora, que é a questão da Terra plana, né? Todos vocês talvez tenham visto, talvez tenham acalmado um pouco, mas o que a internet se tornou atualmente com essas questões trazidas de volta, né, do que seria a Terra plana, se isso faz algum sentido, se isso entra como uma teoria ou uma base científica, vamos chegar lá. A primeira concepção que nós tínhamos do que era o universo em si é que o universo se resumia ao nosso planeta. E essa visão foi se alterando conforme nós observarmos que não, peraí, nós temos esse Sol aqui, essa estrela, nós temos várias constelações e algumas coisas acontecem lá fora, peraí, tem esse planeta aqui, que a gente chamava ali, o próprio palavra planeta, né, que é esse caminhante, assim, né, que está sempre se movendo. Então, deram o braço a torcer e viram que o universo não era só o planeta, que aquilo poderia ser um pouco maior do que a gente observava. Mas ainda assim, erroneamente, a ideia que nós tínhamos é que o planeta Terra fosse o centro desse universo, que era bem pequeno, e que todos esses outros objetos que nós observávamos estavam em um movimento de translação, né, orbitando o nosso planeta. Então nós éramos o centro do universo e tudo girava em torno de nós, nos dando uma importância assim, além do que realmente temos aqui. Essa teoria foi chamada de geocentrismo e isso perdurou por muito e muito tempo ao longo da história, até que a primeira elaboração mais completa do que seria o que nós temos hoje, né, o heliocentrismo, surgiu com Nicolau Copérnico, ok? Então a ideia seria que não era a Terra que girava, que ficava ao centro com os objetos girando em torno, mas sim o Sol era o centro e nós tínhamos, né, todos os outros planetas e esses outros objetos em torno do Sol. Essa hipótese na época perdurou por muito tempo e causou muito problema a muitos pensadores que achavam que isso fazia algum sentido. Um deles, o Giordano Bruno, que passou a maior parte da sua vida preso e morreu queimado, vivo, né? Porque foi questionar a igreja sobre essas questões, por ter lido um livro de Nicolau Copérnico e ter questionado a isso. Uma das questões que o Giordano Bruno colocou foi que se o Sol é uma estrela, todas as outras estrelas são que nem o Sol, né? E se o Sol, como padrão de estrela, tem planetas em suas órbitas, então pode haver vida em outros planetas, não estamos sozinhos. Mas se há vida em outros planetas, todos os planetas têm um redentor diferente, ou seja, um Jesus para salvá-los, ou é um único Cristo que vai salvar todo o universo, mas eles não teriam conhecido, nós seríamos especiais aqui? Isso é uma questão bem complexa e ele foi acusado, né, uma heresia contra a igreja por ter feito esse tipo de questionamento e pagou muito caro por isso injustamente, assim como outros cientistas, como foi o caso de Galileu, que teve que desmentir algumas das suas observações perante um tribunal e teve como consequência uma prisão domiciliar, né, onde ele viveu pelo resto da sua vida. Então teve essa perseguição no início e o que acabou atrasando um pouco essa evolução desses conceitos. E mais para frente isso foi aceito, né? O modelo heliocêntrico tomou forma e todos se adaptaram àquilo, inclusive a igreja, ok? E ao longo desse período, eles conseguiam observar que era muito além disso. Ao que chegamos hoje, o Sol não é nem o centro de nada, ok? Pode ser o centro do nosso sistema solar,
mas não estamos no centro da galáxia, a galáxia não está no centro de nenhum aglomerado. Na verdade, o universo não tem um centro. Então, é muito mais complicado imaginarmos que somos um planeta entre 8 planetas, orbitando uma estrela pequena, entre 200 bilhões de estrelas em uma galáxia, entre trilhões de galáxias, com bilhões e trilhões de estrelas, com planetas em volta. Então, acabamos não sendo tão especial assim se colocarmos em escala e tamanho, mas talvez temos uma importância de poder estar aqui nesse universo, mesmo fazendo uma fração muito pequena dele, mas podermos questionar e entender isso tudo. Isso é legal pra caramba. Então, ao longo dessa evolução, né, ao que chegamos hoje, muitos cientistas foram passando a bola um para o outro, como tem a frase do Isaac Newton, né, se hoje, né, vi mais longe, foi por estar sobre o ombro de gigantes. Eles conseguiram elaborar muitas ideias assim, passando o bastão. Quem ofereceu um novo modelo para o nosso sistema solar foi Johann Kepler, né, que ele era um matemático e foi também condecorado como astrônomo real, numa ajuda ao Tycho Brahe, para poder elaborar algum modelo matemático do que seriam as órbitas dos planetas em torno do Sol. E o que ele percebeu, o que a gente tem como uma realidade hoje, é que não há uma simetria no nosso sistema solar, né? Então, você não tem uma sincronização de órbitas de planetas. Isso significa que cada um gira em sua velocidade. Geralmente, quem está mais próximo da estrela gira a uma velocidade maior, porque está sob a ação da gravidade ali, né? E quem está mais longe, né, como é o caso de Netuno ou Plutão, que é um planeta anão, demora um pouco mais nossa órbita, porque a sua órbita é bem maior e porque não sofre tanto com a ação da gravidade, então eles correm um pouco mais devagar. Então, saiu um pouco dessa simetria, e a outra, e a principal, é que os planetas não girariam em formato de círculos perfeitos em torno do Sol, mas sim em elipses. Elipse seria uma espécie de oval, um círculo meio oval, aonde a sua distância para o centro pode variar. Então, imaginemos o Sol, né, no centro do universo. Eu vou pegar aqui o quadro para que vocês possam entender um pouco mais. O Sol ao centro do universo, e essa aqui seria uma órbita elíptica, né? Imaginemos o Sol aqui ao centro, a Terra aqui em volta, e vocês podem perceber, né, que não é um círculo perfeito. Então, a Terra, em algum momento, ela vai estar mais próxima do Sol e em outro momento mais longe do Sol. Esse movimento se chama periélio, para quando está mais perto, e afélio, para quando está mais longe. O mesmo acontece com a Lua em órbita da Terra e todos os outros corpos celestes. E isso tem uma importância muito grande na evolução da astronomia e da astrofísica para o que entendemos hoje. Um outro exemplo disso é o que nós temos hoje para poder estudar a viagem, né, planetária, né, como essas missões que saem da Terra diretamente para Marte, para poder levar esses rovers, essas sondas. Você tem que esperar um momento certo para que haja um alinhamento ou uma menor distância, uma janela entre Marte e Terra, que acontece geralmente de 2 em 2 anos. Então vocês conseguem perceber que não há uma simetria, esses planetas não estão sempre juntos, há uma distância que varia muito uma da outra. Então não existe uma distância fixa da estrela, do nosso Sol para os planetas, nem das luas para os planetas, nem os planetas entre eles em si. Essa distância varia bastante, porque as órbitas são irregulares, ok? Então, isso é mais um avanço dentro da astronomia. Lembrando, eu estou fazendo uma espécie de resumo. Tudo isso a gente vai ver um pouco mais aprofundado ao longo do curso, mas eu quero que vocês entendam o campo que nós estamos, né, trabalhando ali, para poder ter uma base, para poder entrar com assuntos um pouco mais complexos.
Uma outra evolução dentro da física e a astronomia foi a gravidade, né? Que foi uma percepção ali, uma elaboração de um modelo de Isaac Newton, né? Então a história diz que Isaac Newton estava sob uma macieira e lendo algum livro e uma maçã caiu da árvore próximo dele e ele questionou o porquê aquilo teria acontecido, né? Por que a maçã caiu para baixo? Por que ela não permaneceu como estava? Por que ela não foi para cima? Por que ela não saiu pelas laterais e sim para baixo? E toda vez que caísse uma maçã, aconteceria aquilo. E toda vez que caíssemos, aconteceria aquilo. E qualquer objeto que eu jogasse para cima, tornaria para baixo. E ele notou esse padrão e, claro, de maneira um pouco mais simplória, né, descreveu esse modelo da gravidade na Terra em si. E esse modelo sofreu algumas alterações, como a teoria da relatividade geral de Albert Einstein, que veremos um pouco próximo ao final do curso. E essa teoria da gravidade, que ficou um pouco presa ali, retida, né, um pouco sobre a Terra em si, os objetos que estavam ali no meio, teve alguns testes muito legais, uma concepção diferente que varia ali de Aristóteles para Galileu, que eu vou explicar um pouco. Essa concepção da gravidade também teria sido usada para explicar a órbita dos planetas e por que há essa conexão entre eles, e o que sofreu a alteração entre a relatividade geral e o que seria a gravidade dentro do planeta Terra. Seria que todos os objetos tornariam ou teriam uma força que puxariam esses objetos para o centro do planeta. E Aristóteles dizia que a gravidade, na verdade, seria a diferença entre corpos, né? Que objetos mais pesados tenderiam a cair mais rápido que objetos mais leves. Mas, na verdade, não. A aceleração da gravidade é uma só e ela age em todos os corpos da mesma maneira, né? Uma velocidade de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, Galileu pôde experimentar isso ao jogar dois objetos com pesos totalmente diferentes de cima de uma torre e perceber que os objetos chegaram no chão ao mesmo tempo. Esse experimento pode ser feito, né, por cada um de vocês, desde que esse objeto não sofra uma ação do vento, né? Por exemplo, jogar uma pena e uma bola de boliche, isso não vai funcionar aqui porque a pena estará suscetível à força do vento, ok? Mas se isso for feito no vácuo, inclusive se foi feito na Lua, vocês vão ver que esses dois objetos cairão ao mesmo tempo na Terra, provando sim a gravidade. Então, acho que vocês conseguiram entender um pouquinho mais dessa base na astronomia e o que vamos trabalhar daqui para frente. Eu tento não focar tanto na parte da astrologia e mitologia que gerou esse conhecimento científico, né? Hoje a astrologia, ela não faz sentido para a gente, né? Não há qualquer relação entre esses objetos físicos que são as estrelas e os planetas e as suas ordens com a nossa vida pessoal aqui na Terra. Não há isso. Isso daí é uma crença, é uma fantasia, mas que nossos antepassados usavam como base para poder se questionar, ok? Então, saiu daí esses mitos e essas fantasias baseadas na astronomia. Eu tentei não focar tanto nessa parte, porque eu quero que vocês entendam o modelo científico do que é a astronomia e a importância dessa ciência para nós, independente de qual área seja, ok? Então, ao longo desse curso, a gente vai poder ver um pouco mais a respeito de cada assunto que eu comentei aqui hoje, e os seus cientistas e as suas teorias, o que foi usado para base de experimentos ou base teórica, e a gente consegue desenvolver um pouco mais aos poucos até chegar na parte um pouco mais complexa, nada tão difícil, mas que a gente vê que o universo não era tão fácil de se entender, né, como era os nossos antepassados imaginavam, ok? Então, voltando naquela parte daquele assunto que eu disse a respeito da Terra plana, e o que não faz mais sentido esse questionamento hoje, eu digo hoje, porque a evolução da ciência já mostrou de fato o que é e o que não é, mas há um tempo atrás isso ainda fazia algum sentido,
né? Não sentido físico, mas questionar, porque você não tinha uma visão real do que era o nosso planeta, o que era o nosso universo. Você não conseguia ter uma visão de fora para poder entender o que estava se passando ali dentro, ok?